Olá, meus amigos, Deus abençoe. Segundo a palavra de Deus, comparando com essa geração de hoje, nós, os cristãos do século 21, não sofremos como os irmãos do passado. A Bíblia diz que os irmãos passavam por perseguições, como Daniel, que foi lançado na cova dos leões, como Sadraque, Abednego e o outro irmão dele também passaram por perseguição, foram lançados na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, Tiago, que foi morto à espada, e a história também conta os irmãos no Coliseu de Roma. Os irmãos, eles eram comidos de leões. Alguns irmãos foram crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso do apóstolo Pedro, e muitos irmãos foram decapitados e queimados vivos. Essa era a situação dos cristãos antigos. Hoje, nós temos livre acesso a pregar o Evangelho, nós andamos com a Bíblia na mão, nós dizemos que somos cristãos e não somos perseguidos. Simplesmente somos confrontados em termos de doutrina, mas nós não passamos por sofrimento. Então nós, como cristãos, nós temos que ser grato a Deus por hoje a gente poder professar a nossa fé em Cristo sem ser perseguido. Em alguns países, hoje, em pleno século 21, alguns irmãos estão sendo mortos, em outros países estão sendo decapitados, algumas igrejas cristãs estão sendo demolidas, e alguns irmãos estão sendo caçados como animais. Eu me arrupeio sentindo a presença de Deus falando essas coisas. Então eu e você, nós não temos motivo de reclamar da nossa vida, das lutas que enfrentamos, coisas básicas, preocupação do dia a dia, preocupação com um talão de água, com um talão de luz, preocupação com isso e aquilo. Os crentes antigos, a preocupação deles era estarem preparados para ir para o céu, para ir morar com Deus. Então não vamos olhar para os pequenos problemas que hoje nós enfrentamos. Comparado aos irmãos antigos, nós não sofremos nada. Então nós temos motivo de dar graças a Deus por hoje nós estamos no Brasil, dizendo que somos cristãos, andando com a Bíblia na mão e não sermos perseguidos e nem impedidos de professar a nossa fé cristã. Que nós possamos colocar na nossa vida a mentalidade de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele está fazendo. Comparado hoje com os irmãos antigos, nós não sofremos nada. Então que eu e você possamos ser gratos a Deus, porque sofrimento era aquilo que os irmãos lá de Roma sofreram, queimados, comidos de leões e decapitados. Como os discípulos de Jesus, alguns foram mortos, queimados e outros crucificados, como foi também o caso do nosso Mestre Jesus. Então não reclame pela sua vida, dos probleminhas que nós enfrentamos do dia a dia, comparado com os irmãos antigos, nós não sofremos nada. Seja grato a Deus por hoje você poder professar a fé cristã sem ser impedido e sem ser perseguido. Oremos pelo nosso Brasil, para que nós possamos continuar dizendo que somos cristãos e não sermos perseguidos. Deus abençoe.